Amém. Nós temos falado já há alguns domingos e quartas-feiras sobre o nosso relacionamento com Deus, que não deve ser uma coisa fria, religiosa, mas sim uma amizade profunda, porque Deus não quer ser apenas um Deus que atenda às nossas necessidades quando a gente precisa. Ele quer participar das nossas vidas, Ele quer ser amigo, Ele quer estar presente naquele momento que ninguém pode estar, Ele quer nos dar aquela palavra que ninguém pode dar, ou seja, Ele quer fazer parte da nossa vida, amém? E existe algo que nós vamos falar hoje, que é fundamental, e que sem Ele não há relacionamento com Deus, que é o temor. Aqui no Salmo 111, no versículo 10, a Bíblia diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria, de um relacionamento com Deus. Por exemplo, você está a ver essa construção, ela não começou pelo telhado, nenhuma construção começa pelo telhado, e nem pelas paredes. Toda construção começa onde? Nos alicerces. Ou seja, o alicerce é o começo de qualquer construção, como o temor a Deus é o começo de qualquer relacionamento com Deus. Se eu me aprofundo em conhecer a Bíblia, se eu frequento a igreja há anos, e até tenho um cargo na igreja, mas não tenho temor, esse relacionamento vai desabar. Porque o que vai manter o meu relacionamento com Deus não é o quanto eu conheço a Bíblia, não é a quantidade de anos que eu tenho na igreja, e nem o meu título de pastor. O que vai me manter num relacionamento firme com Deus até o fim é o meu temor. Ele é o início e o alicerce do meu relacionamento com Deus, amém? E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Ou seja, por causa desse temor, eu vou cumprir os mandamentos de Deus. Porque a pessoa que diz temer a Deus, mas não obedece os mandamentos de Deus, está enganando a si mesmo. Porque é impossível uma pessoa dizer que teme a Deus e não obedecer aquilo que Deus fala. Por exemplo, você que tem filhos, quando é que o seu filho mostra que respeita você? Não é quando ele obedece? Você fica satisfeito dele dizer que te respeita se você olha para ele e vê que ele não faz nada do que você fala? Não, porque ele estaria mentindo se ele disser que respeita você, mas quando você diz para ele fazer uma coisa, ele faz outra. Quando você diz para ele não fazer algo, ele faz. Então ele está dizendo que te respeita, ele está dizendo que teme você, que te respeita, mas as suas atitudes estão mostrando o quê? O contrário. Então, temer a Deus vai levar a gente a obedecer a Deus. Percebe sim ou não? Porque o temor, no nosso idioma, no português, a palavra temor, ela também traz uma ideia de medo. Mas, nesse caso aqui, esse temor a Deus não é o medo. Porque eu não acredito que Deus queira que a gente viva com medo dele. Eu não acredito. Ou você acredita? Você que é pai ou mãe, você gostaria que seus filhos lhe obedecessem por medo? Duvido. Eu não penso que seja medo, mas um respeito profundo, uma consideração profunda. Eu costumo dizer que o temor é como um freio, um travão moral, que faz com que quando você está diante do pecado, por causa do temor você diz, opa, isso não agrada a Deus. Percebe? A pessoa, por exemplo, ela
é tentada todos os dias, a sua natureza, a sua carne quer sempre levar ela a fazer coisas contrárias à palavra de Deus, mas por causa do respeito, da consideração que ela tem com Deus, ela diz o seguinte: eu não vou fazer isso, eu quero me vingar, eu quero fazer justiça com as próprias mãos, mas eu sei que isso não agrada a Deus, e sei que Ele conhece a minha mente, conhece o meu coração, e por isso eu nem sequer quero desejar isso, porque eu sei que só em desejar isso, eu já estarei desagradando a quem? A Deus. Então quem me leva a fazer isso, quem me leva a frear os meus impulsos, a travar as minhas vontades, é o meu temor a quem? A Deus. Por isso quem não tem temor, é como uma pessoa que não tem freio, não tem travão nas suas vontades. Por isso que há pessoas que estão dentro da igreja, conhecem a Bíblia, estão anos na igreja, e estão sempre fazendo coisas que desagradam a Deus, porque o que falta para elas não é conhecimento bíblico, o que falta para elas não é tempo de igreja, falta para elas é o quê? Temor a Deus, porque quando uma pessoa teme a Deus, ela vai viver uma vida diferente, só com o desejo de querer agradar a Deus. Sabe, o temor é aquele pensamento de que Deus sabe todas as coisas, e eu não quero fazer nada que desagrade a Ele, eu amo tanto a Ele, eu considero tanto a Ele, que eu não quero fazer nada que o entristeça. Isso significa o quê? Temor. Quando, por exemplo, o filho, na ausência do pai, o pai não está em casa, mas o filho, ele sabe que deve manter a casa limpa, não deve fazer o que o pai pediu para não fazer, o pai não está vendo, mas ela pensa o seguinte: eu não quero deixar o meu pai chateado, nervoso, eu não quero que o meu pai se entristeça comigo, então eu não vou fazer o que ele me pediu para que eu não fizesse. Entende? Isso é o quê? Respeito. Isso é consideração. E é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós, principalmente de nós, porque é natural que as pessoas que estão lá fora, que não têm compromisso com Deus, que não conhecem a palavra, vivam uma vida sem temor. Mas de nós, que nos batizamos nas águas, que entregamos a nossa vida a Deus, que assumimos um compromisso de viver de acordo com a sua palavra, de nós Deus espera esse temor. Amém? E quando isso acontece, Ele não é louvado apenas quando estamos aqui na igreja cantando, porque diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Então, quando a pessoa ela teme a Deus, a sua vida de temor está sempre louvando a Deus, sempre louvando a Deus. E é por isso que não tem como a gente não falar de quem? De Jó, porque quando se fala de temor a Jó, temor a Deus, a gente lembra logo de quem? De Jó. Você abriu aí no capítulo 1? Eu vou resumir porque para a gente não se estender demais. Você sabe, está escrito que houve um dia em que os filhos de Deus foram se apresentar a Deus e Satanás foi no meio deles para acusá-los, porque a palavra diabo significa acusador. E se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é acusar. Ou seja, o diabo foi lá junto com os filhos de Deus para poder apontar para Deus e dizer: ó, esse aqui faz isso, olha, ele diz que crê no Senhor, mas faz tal coisa. Começou a apontar, começou a acusar. Mas, enquanto o diabo acusava os demais, Deus disse assim, no versículo 8: e disse o Senhor, Jó capítulo 1, versículo 8, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Em outras palavras, você está falando dos outros, mas você já viu o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Olha para mim, por favor. Deus encheu a boca para falar: olha, tudo bem, você pode falar o que quiser dos demais, mas você observou meu servo Jó? Ele é diferente, homem íntegro, reto,
temente a Deus, e por causa do seu temor, o quê? Se desviava do mal. Não é isso que Deus espera também de nós? Não é isso também, não é essa alegria que nós também devemos dar a Deus? Ou será que só Jó era capaz de fazer isso? Não, pelo contrário, eu penso que nós temos muito mais condições de fazer isso do que Jó. Porque, olhe para mim, por favor, você há de concordar comigo que Jó, nos seus dias, não tinha Bíblia, porque a Bíblia naquela altura ainda não havia sido escrita, não tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também não havia sido derramado sobre as pessoas, e nem sequer conhecia Deus, porque ele mesmo confessa lá no capítulo 42, que ele conhecia Deus só de ouvir falar, ele só tinha apenas informações que provavelmente os seus pais lhe passaram de Deus, mas só as informações que ele tinha de Deus já era suficiente para ele temer, para ele respeitar, para ele considerar Deus e por isso se desviar do quê? Do mal. Então imagine, se ele, sem a palavra, sem o Espírito Santo, sem conhecer a Deus, já vivia uma vida de temor. Imagine eu e você, que temos a palavra, temos anos de igreja, que temos, muitos até são batizados com o Espírito Santo, nós temos o dever, o compromisso de ter uma vida igual ou até melhor do que a de Jó. Amém, gente? Porque temos muito mais condições do que Jó. Por isso Deus elogiou. Deus disse: olha, esse aqui é o meu servo, um homem temente e que se desvia do quê? Do mal. O diabo, você deve conhecer a história, não se deu por satisfeito e respondeu assim para Deus, no versículo 9: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olhe para mim, por favor. Sabe o que o diabo quis dizer aqui? O diabo quis dizer que Deus estava comprando o temor de Jó. Ele, em outras palavras, estava dizendo o seguinte: ele teme o Senhor porque o Senhor dá tudo para ele, o Senhor protege, o Senhor dá tudo para ele, assim é muito fácil temer a Deus. Tira o que ele tem e você vai ver se ele continua sendo temente. Então Deus permitiu que o diabo tocasse, tirasse o que Jó tinha, não porque quisesse provar o amor dele, o temor dele, porque Deus já o conhecia, mas para mostrar para mim e para você que o nosso temor não pode ser apenas quando as coisas correm bem, mas que devemos ter temor a Deus também quando as coisas não correm bem, que o nosso temor não pode estar limitado só a quando Deus faz a nossa vontade, mas quando Deus faz algo contrário à nossa vontade, quando acontece de repente contrário àquilo que você esperava que acontecesse, é nessa hora, e principalmente nessa hora, que Deus quer ver o temor. Então Deus falou para o diabo: pode tocar, e você vai ver que o temor dele não é, eu não estou comprando ele, que o temor dele não é por causa do que eu dou para ele. E de fato, você conhece a história de Jó, não conhece? Ele foi lá, o diabo foi lá e tirou tudo de Jó. Só que, ainda há um detalhe, lá no capítulo 2, quando o diabo já tinha tirado os filhos, tirado os bens, tudo materialmente de Jó, está escrito no capítulo 2, versículo 3, que disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Em outras palavras, quando o diabo se apresentou de novo perante Deus para acusar os filhos de Deus, Deus disse: olha só o meu servo Jó, você disse que ele não ia me temer, você tirou tudo dele, você incitou ele contra mim e me incitou para consumir ele sem causa, e ele ainda assim mantém o seu temor. Aí então o diabo respondeu, versículo 4: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida.
Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ele disse, o diabo disse para Deus: olha, é porque eu toquei nos bens dele, toquei na família, toquei nos bens, deixa eu tocar nele, na pele dele, no corpo dele, na saúde dele, e você vai ver se ele não blasfema. E então, você conhece a história, o diabo colocou as feridas, úlceras, ele ficou doente, mas ainda assim, manteve o seu temor a Deus, e não blasfemou, porque o temor a Deus de Jó não vinha do que Deus dava a ele, mas da consideração que ele tinha para com Deus. Por isso que você vê pessoas, por exemplo, que se afastam da igreja quando as coisas não correm do jeito que ela quer. Por isso que você vê, por exemplo, pessoas que quando as coisas não correm bem, ela começa a blasfemar, começa a criticar, começa a murmurar. Por quê? Porque o temor dela está assentado nas bênçãos que ela recebe e não na consideração que ela tem para com Deus. E o temor verdadeiro, o temor sincero, o temor a Deus que agrada a Deus, é aquele que está assentado não no que Deus pode nos dar, mas no que Deus representa para nós, naquilo que Ele é para nós. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele me dá, eu sirvo a Deus pelo que Ele é para mim, o Senhor da minha vida, aquele a quem eu entreguei minha vida para Ele. Percebe a diferença? Por isso que, abençoando ou não abençoando, as coisas acontecendo ou não acontecendo, é claro que a vontade de Deus é que as coisas corram tudo bem, mas quando isso não acontecer, eu não posso mudar o meu conceito em relação a Ele, eu não posso mudar a maneira com que eu olho para Ele, que eu considero Ele, que eu respeito, porque uma coisa não correu como eu esperava. Entende? Então, essa é a base de um relacionamento com Deus. E a falta de temor é, infelizmente, a principal razão do porquê muitas pessoas estão dentro da igreja e não têm relacionamento com Deus. Estão dentro da igreja, mas são frias. Estão dentro da igreja, mas não nasceram de Deus. Estão dentro da igreja, mas não se convertem. Por quê? Porque ouvem a palavra, estão na igreja há anos, mas falta-lhe temor de dizer o seguinte: eu não vou mais agir assim, eu não vou mais fazer desse jeito, eu vou mudar o meu caráter, vou mudar as minhas amizades, vou mudar os meus hábitos, vou fazer tudo para agradar o meu Deus, porque eu sei que o pastor não está vendo, e se vê também não é problema dele, não interessa a ele. Eu sei que a minha família não está vendo, também não faço por causa deles, mas Deus está vendo, Ele está vendo tudo, Ele está vendo inclusive o que eu penso, e por isso eu vou frear. O temor é o freio moral que vai fazer frear os pensamentos que não agradam a Deus, os sentimentos que não agradam a Deus, as atitudes que não agradam a Deus, para viver uma vida como Noé, que andava com Deus, como Jó, que se desviava do mal, como José e todos aqueles que por causa do seu temor viviam em comunhão com Deus. Amém? Então nós vamos servir a Santa Ceia. E se você quer essa vida de temor, nesta Santa Ceia, porque a Santa Ceia é uma aliança que nós fazemos com Deus, porque nos elementos da Santa Ceia estão a entrega de Jesus, o sacrifício que Ele fez por nós. Nessa aliança que nós vamos fazer agora da Santa Ceia, você vai dizer para Ele: Senhor, se eu já tinha temor, eu quero ter muito mais, porque eu quero viver uma vida que agrade ao Senhor em todos os aspectos. Amém? Então fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.